Boa noite a todos e a todas. Eu queria agradecer inicialmente o convite para essa aula, que foi feito pela Francielze e o Osmírio, e dizer que eu estou muito feliz de participar desse evento e agradecer a Amália que me antecedeu. Acho que depois a gente, se ela não tivesse apressada, a gente senta e debate um pouquinho para as pessoas não saírem correndo, ainda terem sobreviventes até o final da aula. Então, eu resolvi colocar como o tema era doença do refluxo gastroesofágico, fazer uma atualização dos consensos que a gente, vem de uma doença tão comum ou de uma queixa, diria eu, muito comum no dia a dia, da pediatria, do consultório pediátrico, não é nem só do especialista, é do consultório pediátrico. E, saber como que a gente faria essa, esse estabelecimento, na verdade, é refluxo gastroesofágico ou é doença do refluxo gastroesofágico? Então, a primeira dificuldade que você tem é exatamente saber qual é aquele paciente que você realmente tem que esperar, fazer algumas medidas que são conservadoras e aguardar, né, esse paciente avaliando clinicamente para ver se você precisa abordar de forma mais, invasiva, porque os exames para diagnóstico da doença do refluxo ou de suas complicações, eles acabam sendo mais invasivos. E nem sempre você necessita desses exames. E uma coisa importante a falar é que a grande maioria das crianças, né, que são acometidas de sintomas de refluxo gastroesofágico, eles se resolvem até 1 ano de vida, porque a maioria delas é regurgitação, né, e, uma pequena parte delas é que passa, né, um pouco desse período e que aí a gente vai ter que abordar de forma mais precisa e específica. Então vamos ver se eu acerto. Ah, não, acerto aqui. Então, eu achei muito interessante esse trabalho que foi publicado recentemente pelo Van de Pla, né, na Acta Pediátrica em 2024, onde ele, e a equipe que trabalhou, na verdade, fez uma pesquisa online com experts no assunto, onde eles votavam, vários, consensos, né, sobre o manejo do refluxo, desde a queixa de refluxo, desde o histórico, o que que você acha que é pertinente para o diagnóstico de refluxo, até o seu manejo e abordagem terapêutica. Então, eu vou começando do começo e vou tentar mesclar os consensos, para que a gente, vá migrando num sentido um pouco mais didático. Então, vou mesclar os consensos nesse histórico. Então, o que que eles usaram um método muito interessante, que chama-se método Delphi, para poder, contra-checar aqueles que votaram, anonimamente, e aí eles davam uma contra-checada, né, para ver se eles, mantinham a mesma opinião a respeito. E faziam toda uma, abordagem frente ao que se tinha de referência bibliográfica até então. Então, eles só publicaram aqui, como declarações de consenso, as que foram 100%, obtiveram 100% de, consenso entre esses especialistas. Então, de declaração referente ao histórico da doença do refluxo ou do refluxo gastroesofágico. É que o refluxo infantil é um processo fisiológico benigno e altamente prevalente. Então, isso é fato. A doença do refluxo, ela acontece quando o refluxo está associado a sintomas e ou complicações que impactam negativamente a qualidade de vida. Então, aquela criança que não está indo bem, principalmente as crianças que têm déficit de crescimento ou as crianças que têm muitos sintomas de desconforto, né? Refluxo
ou doença do refluxo infantil é um motivo comum para consultas a profissionais de cuidados primários, pediátricos e especialistas. E os sintomas sugestivos de refluxo ou de doença do refluxo geralmente causam grande sofrimento aos pais. Então, os pais, eles chegam quase que, né, conclamando para que você faça alguma terapêutica, porque não e aguentam ver a criança chorando, porque uma das grandes queixas é choro, né, que eles já pensam que é acidez e que eles querem que trate, né, que dê um jeito. Ninguém, assim, hoje em dia a coisa está tão, eu acho que, hã, na sensação de que o que é que eu posso fazer para controlar todo o meu ambiente? O que é que eu posso fazer para que o meu filho seja perfeito, para que ele tenha o sono melhor, para que ele seja o melhor? Então, ninguém admite mais assim: "Ah, vamos esperar um pouquinho, né, que essa cólica vai passar". Não, tem que fazer alguma coisa para e aí, impacta muitas vezes na atitude do especialista ou na atitude do pediatra, né, que recebe esse paciente. Sintomas de refluxo em bebês amamentados não são um motivo para interromper a amamentação. Então, isso é referente ao histórico da doença do refluxo. Aí a gente vê aqui nesse mesmo trabalho que a prevalência de 0 a 2 meses de regurgitação vai até em torno de 50%, né, dessas crianças, né, de 0 a 12 meses. E eu ainda estou enganchada aqui para saber esse pontinho aqui em cima. E de 3 a 4 meses atinge até 65% das crianças de 0 a 12 meses. Então, naquela época que você vai fazer alguma coisa por aqui, é o ápice que a criança está dos sintomas clínicos de regurgitação em lactentes. Mas observem que aqui, 3 a 4 meses de idade, ele já vai começar a adquirir postura diferente, já vai começar, já está mais próximo à alimentação complementar, e aí ele vai entrar numa curva, né, que é uma curva de melhora e, naturalmente, eu estou falando sem intervenção. E até os 12 meses, só 5% dessas crianças estão regurgitando, né. Então, qual seria um plano de ação, e aqui já modificado desses autores e publicado num documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, pelo Departamento Científico, agora em 2021, um plano de ação, né, para lactentes com regurgitação, vômitos e choro persistente por mais de uma semana. Então, lactentes são os bebês menores de 2 anos. O que é que você faria com essa criança, se ela está com, regurgitação, vômitos e choro persistente há mais de uma semana? Então, primeiro de tudo e sempre vem, antes de qualquer outra abordagem, a história e o exame físico. Aí você pensa aqui: tem algum sinal de alerta? E quais são os sinais de alerta, né? Aquele bebê que não está bem, não está ganhando peso, que tem vômitos biliosos, que tem vômitos assim que se alimenta, que parecem ser ou então que tem sinais de erros inatos do metabolismo. Você tem sempre que pensar nesse ponto, porque pacientes com refluxo, né, e pacientes com erros inatos do metabolismo, eles se apresentam com queixas comuns do dia a dia, né, e a gente tria. Então, se ele tiver algum sinal de alerta, aí você vai tentar descartar outras doenças e condições. Então, mas se ele não tiver sinal de alerta, você vai dizer: mantenha aleitamento materno, checar a relação entre a dieta e a posição, já adiantando
que a posição tem várias controvérsias sobre qual a posição que você coloca o bebê, né, mas se sabe que a posição prona, que é às vezes mais confortável para o bebê, que é de bruços, ela como foi relacionada à morte súbita, ela não é recomendada, né. E acha-se que decúbito lateral esquerdo seja melhor, mas não se tem uma evidência muito forte de qual é a posição, mas se sabe que na posição supina também o bebê regurgita mais, né. Então, você vê a relação desse refluxo ou dessas regurgitações com a dieta e a posição. Se essa criança está mamando por qualquer motivo, ou seja, se qualquer choro, qualquer ele vai para o peito. Então, porque isso é sobre alimentação, sobre aleitamento materno, que às vezes é uma causa também de regurgitação. E assim, não querendo colocar horários para o bebê, não se trata disso, mas tentar identificar qual é a causa daquele choro, que nem sempre é fome, né. Melhora fazendo isso, então continuar o manejo conservador. Não melhora, aí a intervenção dietética. E eu acho que a coisa mais, interessante nesses algoritmos é que a intervenção dietética, se a criança, estiver em uso de fórmula, você usaria fórmula, anti-regurgitação ou algumas fórmulas que se dizem anti-refluxo mesmo, né. E se ela não tiver, então você vai deixar só mamando, né, a mãe vai tirar o leite de vaca por 2 a 4 semanas para você avaliar. Então, uma dieta sem, leite de vaca por 2 a 4 semanas. Nesse processo aqui, isso é modificado para o Brasil, ou o departamento científico, se considera aqui sucralfato. Nos, consensos, o consenso, ah, inglês, ele já coloca aqui alginato, não sucralfato, mas nós não temos alginato, né. Então a gente faz, poderia fazer o sucralfato aqui, apesar de que a gente não tem estudos em sucralfato em bebês muito pequenininhos. Então, a fórmula anti-refluxo, se ele tiver em uso de fórmula, se não tiver, há quem considere aqui, inclusive, espessar o leite materno, certo? Só que é o espessamento do leite materno, há uma controvérsia que espessante utilizar, porque os espessantes comuns que a gente tem no dia a dia, eles têm substâncias que não devem ser usadas para bebês. Então, aqueles espessantes que a gente conhece para que usa mais frequentemente para crianças neuropatas. Então, que eles não conseguem, se alimentar com, coisas mais fluidas. A continuação desse eu tô apertando certo, é porque não tá indo. É o do meio mesmo, é porque eu apertei espera aí. Bom, aí se os sintomas são persistentes, apesar dessa intervenção, aí provavelmente ele já está no especialista, aí vai haver então a investigação para a doença do refluxo gastroesofágico, né, ou para a consequência dessa doença, muito frequentemente, que a gente vê, a esofagite. E aqui, muito embora a gente saiba que aqui nós estamos entrando no ramo mais invasivo, houve uma mudança grande, né, nessa conceituação de, você taxar de doença do refluxo gastroesofágico. Porém, a gente migrando para cá, a gente vai ter, exames mais invasivos. Então você tem que, realmente saber quem é o paciente que tem que fazer esses exames. Então, a investigação para a doença do refluxo gastroesofágico, você faz uma pH impedanciometria, se puder, né, porque aqui você
vai medir os refluxos ácidos, os fracamente ácidos e os não ácidos. E, hoje em dia a gente sabe que uma boa parte dos bebês, eles têm refluxo alcalino, então essa questão de você dar IBPs, né, inibidores de bomba de próton para, alargamano, como está sendo utilizado, não atinge o seu objetivo, porque os bebês, eles têm muitos deles têm refluxo alcalino. Então, se ele tiver exposição ácida anormal, né, fez isso daqui, ou correlação entre sintomas e exposição ácida, né, ou mesmo se ele tiver esofagite eosinofílica, você vai ter que tratar de acordo com aquilo ali. Então, um dos pilares, do tratamento é inibidor de bomba de próton, mesmo para esofagite eosinofílica. Há outros. Se você faz e ele, continua com sintomas e não está nesse outro braço aqui, você vai ter que repensar esse diagnóstico e, ir à frente para ver o diagnóstico diferencial. Então, qual é a barreira anatômica que a gente diz? Olha, a gente tem barreiras naturais anti-refluxo. Primeiro, a mucosa esofágica, né? Então, aqui a mucosa e o músculo esofágico. Esse espessamento aqui muscular gradual e leve, então você vai vendo aqui, existe um espaço maior, você vai vendo aqui, né, pela própria natureza da motilidade, você vai tendo um outro tipo de estrutura anatômica, né? Esse ligamento aqui freno-esofágico, tanto o ascendente quanto o descendente, aqui o diafragma, né, a face supradiafragmática, o peritônio, o ângulo de His, que é tão a gente, né, que quando vai ter que fazer a válvula exatamente para você tentar melhorar, né, esse ângulo de His e trazer mais continência. Aqui, né, aquela linha Z, que a gente sabe que é da junção, da mucosa esofágica e gástrica, que ela, coincide mais ou menos com essa incisura cárdica. Então, esse trabalho, assim, bastante elaborado, né, dessa deglutição e dessa, é muito importante para o controle do refluxo. Então, saber também que às vezes a gente tem disfagias e não refluxo. Então, você tem que ver alguns bebês neuropatas, eles podem ter distúrbio de deglutição e não doença do refluxo gastroesofágico. Ou seja, ele também não vai melhorar com a abordagem de inibidor de bomba de próton. Aí, qual foi desse mesmo artigo, as declarações de consenso relativas ao diagnóstico de doença do refluxo gastroesofágico em lactente. Gente, é tão simples, parece tão óbvio, mas é tão difícil de você chegar, né, a esse consenso e também de transmitir, que você tem que ter muita segurança para poder transmitir esses dados para os pais, para tentar diminuir um pouco a ansiedade. Então, o refluxo pode ser caracterizado como ácido, fracamente ácido ou não ácido, né? Mesmo em crianças com doença do refluxo gastroesofágico, e as terapias, elas devem ser adequadas ao tipo de refluxo predominante. As investigações para determinar, né, como eu já falei, se o refluxo é ácido, fracamente ácido ou não ácido, são relativamente invasivas, não estão disponíveis a larga mão. Aqui a gente, assim, nem tem todo mundo que tem expertise em criança. Quando você fala que são 24 horas de pH impedanciometria, né, a malha que faz a criança vai para casa, coloca aquela sondinha, vai para casa e passa 24 horas com aquilo ali, é difícil. Então, é
E aí só devem ser feitas se for necessário realmente para esclarecer o diagnóstico. E entre pais e profissionais de saúde, há pouca conscientização sobre o refluxo fracamente ácido, né, e o não ácido e seu papel na geração de sintoma. Então, os especialistas, os gastroenterologistas, os pediatras que foram consultados, eles todos, né, consentiram assertivamente sobre esses pontos. Então, quais são os sinais e sintomas que podem estar associados à doença do refluxo? Tem sinais gerais, tem os sinais gastrointestinais e tem os sinais respiratórios. Então, os gerais, a gente sabe, são o desconforto, a irritabilidade, o choro, né, aquele sono agitado, a desaceleração no ganho de peso ou perda de peso, a chamada síndrome de Sandfer, que é uma posição neurocomportamental do refluxo, onde não sabe exatamente como é esse mecanismo fisiopatogênico, mas o paciente eh, hiperestende o pescoço e às vezes lateraliza, e, isso daí é uma postura anormal. As erosões dentais, que você vê mais na parte lingual, né, a anemia e a litose. Muitas vezes, paciente com refluxo, a mãe diz: "Ai, tá com um cheirinho, doutora, será que não é refluxo, né? Ah, será que não é refluxo?" Aqui as queixas gastrointestinais, regurgitações, azia e pirose. Aí lembrar que azia e pirose são, sintomas que eles são referidos pela criança quando ela sabe dizer. Então, em lactentes, você não pode assumir que esse bebê teve azia ou pirose. Então, nos bebês, você não diz isso. Você, né, diz que ele, tem desconforto, que ele tem irritabilidade, mas não que ele tem azia. A azia, ela te traz uma mensagem: ele está refluindo, está com queimação e tudo mais. E, os bebês não, a gente faz uma outra perspectiva, aqueles que não sabem referir. Dor retroesternal, epigastralgia, disfagia, odinofagia, esofagite, estenose de esôfago, o esôfago de Barrett, que já é uma metaplasia esofágica, então que aquilo ali já significa uma lesão pré-maligna, hematêmese ou melena, e aí já em casos mais complexos. Aqui, os sintomas de vias aéreas que são sempre confusos, às vezes, de você assumir, né. Então, a rouquidão, sibilos e broncoespasmo, sendo que é difícil você ter um bebê com doença do refluxo que se apresente somente com sibilo, mas você pode, eventualmente, ter os estridores por conta das laringites, né, que você pode fazer se agravar com refluxo, tosse, apneia ou cianose, que, são mais comuns em recém-nascidos, prematuros, né, não é tão comum, assim, no dia a dia. E esses BRUs, que são chamados, eles aqui é uma sigla realmente, eh em inglês, são os, eventos breves, brief related, né, como é que brief resolved, unexpected events, ou seja, os eventos que são resolvidos, mas que são de natureza não esperada e que apavoram muitos pais. E não deve ter sido incomum vocês receberem pais que tenham dito que foram parar na emergência porque a criança estava sufocada. Né. E, às vezes é uma só vez que isso acontece, 2 e você não sabe por que que aconteceu. Nem sempre você pode dizer que isso seja uma doença do refluxo, ele teve um evento que se resolveu clinicamente, mas aquela família, ela vai sempre ter aquele trauma. Tem famílias que ficam vigiando aquela criança dia e noite, né. Pneumonias de aspiração ou só penetração, otites de repetição, asma de difícil controle e laringites de repetição. Quais são as condições clínicas,
né, e às vezes cirúrgicas ou pós-cirúrgicas, que são relacionadas a uma doença do refluxo crônico ou de difícil controle. A atresia de esôfago, até porque quando vai fazer a cirurgia, você traciona um esôfago cirurgicamente que não está preparado e também ele vai ficar mais suscetível à inflamação ou à acidez, então é comum que se trate com IBP esses bebês depois das cirurgias. Hérnias hiatais ou hérnias diafragmáticas, também que uma complicação grande é o refluxo. Eu errei. A fibrose, acho que é ah, do próprio paper da sociedade. Fibrose cística, né, pneumopatias e transplante de pulmão. Pacientes com doenças neurológicas, que às vezes são pacientes para a vida toda, você tratar refluxo, que você às vezes faz cirurgia anti-refluxo e tudo mais, e eles são os que mais voltam a ter sintomas, que mais afrouxam a válvula, que voltam a ter sintomas. Então, pacientes neuropatas ter também cuidado em relação a isso. Pacientes obesos, né, cuja premissa é perder peso para poder controlar melhor o refluxo. Predisposição genética, então aquelas famílias que têm aquele, né, guarda-chuva de doenças ligadas ao eixo intestino-cérebro, né? Eh, ah, refluxo, dor abdominal, intestino irritável, dispepsia. Essas crianças, elas têm uma predisposição mais frequente de evoluir com doença do refluxo ou com refluxo de difícil controle. Prematuridade ou quimioterapia. Então, a doença do refluxo gastroesofágico, ela acontece por pelo menos 4 mecanismos subjacentes principais: defeito anatômico, hipo ou dismotilidade esofágica ou gástrica, defeito da mucosa esofágica e disfunção do esfíncter esofagiano superior. Então, num defeito anatômico, a gente já falou, hérnia, a barreira anti-refluxo esofágica imatura, e nesse exemplo a gente vai ter bebês, né, ou seja, os lactentes, trações cirúrgicas por atresia esofágica. E o mecanismo dessa doença do refluxo gastroesofágico é o risco aumentado de refluxo que você tem nesses casos. O risco aumentado de você refluir, então, pode causar cronicamente algum tipo de doença do refluxo, como déficit de crescimento, anemia e esofagite. Hipomobilidade, motilidade ou desmotilidade esofágica ou gástrica. Aí a gente tem um outro problema, né, que são os pacientes que têm condições cirúrgicas associadas, às vezes eles têm outras coisas que a gente ainda não conhece também, né, que são distúrbios neuromusculares, às vezes, e que essas crianças, elas são operadas e elas permanecem com uma dificuldade. A gente tem paciente que ele até se organiza para poder o conteúdo refluído descer, como se ele fizesse uma posição de defesa para tentar ver se aquele conteúdo ele reflui, porque ele não tem essa motilidade tão boa, principalmente aqueles que você puxa, às vezes, alças lá de baixo para poder ele ajudar, porque você tem o esôfago muito curto. Acalásia, que é essa desmotilidade, gastroparesia, então sempre saber se a criança com refluxo, ela também tem uma distensão abdominal muito grande, porque ela pode ter refluxo, mas não ser exatamente refluxo, ela tem um intestino meio parético, uma gastroparesia, isso que causa o refluxo. Alergia à proteína do leite de vaca, que é sempre uma coisa, um nó, né, na gente para poder a gente exatar, e principalmente em bebês. E hoje a gente tem também como se fosse mecanismos de identificar quais são os maiores eventos que são relativos a os pacientes que têm alergia à proteína do leite de vaca de bebês,
ou, que são a doença do refluxo ou que são refluxo, mas isso às vezes clinicamente você não consegue dizer. Então por isso, há como diagnosticar, às vezes fazer teste terapêutico que vocês vão ver ali adiante. O sono, né, a diminuição da secreção de saliva, que às vezes causa uma depuração esofágica, inadequada, e a posição supina. Então, às vezes essas crianças também ficam, principalmente os neuropatas, às vezes em posição que você não consegue dominar. Crianças que têm problemas, ortopédicos, que às vezes utilizam órteses, são operados e eles não têm como ficar em outra posição também. Isso dificulta exatamente o quê? A depuração esofágica do conteúdo refluído, que é prejudicada pelo peristaltismo e ou produção de secreções neutralizantes. Defeitos da mucosa esofágica, que é a esofagite eosinofílica e infecções esofágicas. E você tem o que normalmente disfagia, dificuldade de progressão do alimento, a criança às vezes sente necessidade de tomar água, falar nisso, necessidade de tomar água e se sente mal às vezes durante a alimentação, ou ela quer terminar logo, né. Então, a disfunção do esfíncter esofagiano superior são as manifestações extraesofágicas ou respiratórias. Então, as manifestações aqui superiores de respiração, rouquidão, estridor, né? Isso pode ser uma disfunção do esfíncter esofagiano superior, permite que o conteúdo, às vezes refluído, acesse as vias aéreas. Ele às vezes não precisa nem chegar lá, né, mas ele já existe aquele edema, né, e aí isso piora a questão do refluxo. Olha, então aqui, existe a declaração de consenso relativa ao manejo de doença do refluxo nos lactentes, que eu acho que é o nosso principal desafio. Porque em crianças maiores, você já tem outras formas de, evidenciar. Então, geralmente, a baixa conscientização e adesão às diretrizes relevantes na prática clínica de rotina, em todas as especialidades pediátricas, levando a abordagens de gerenciamento inconsistentes. Então, muitas vezes, aqueles consensos não são utilizados. Né, então, as pessoas fazem do jeito que querem, então, às vezes, quando chega para você avaliar, já tem feito um monte de coisa, trocado fórmula, feito e aí você se perde totalmente no que é que veio antes, o que é que veio depois. Os prof hã? É, é, é o seu N, né. Então, os profissionais de saúde geralmente são solicitados pelos cuidadores a prescrever terapia de supressão de ácido, mesmo quando a condição não está relacionada ao ácido. Os perfis de eficácia e segurança dos IBPs e dos inibidores de H2, né, de histamina 2, do receptor histamina 2, não garante seu uso em refluxo não ácido.
Hã, então, eu fiquei numa maior dúvida que colocava crianças mais velhas com os sintomas incômodos, mas crianças mais velhas que eles falam são crianças acima dos 2 anos de idade, que fora da faixa de lactente, né. Isso é uma proposta, porque existe para adultos um fluxo para poder abordar esses pacientes. Então isso é um algoritmo proposto para abordagem de sintomas incômodos, né, colocar sintomas incômodos, você nota que é uma coisa bem ampla, em crianças mais velhas. Aí você já está aqui, né, se ele tem esses sintomas incômodos, ela foge aos 2 primeiros anos de vida, que você está diagnosticando ainda alergia à proteína do leite de vaca, se ele vai melhorar com o crescimento e tudo mais. Aí você vai fazer, se tiver sem uso de IBP, melhor, né, a endoscopia com biópsia, sem uso de IBP. Aí tem erosão esofágica, com ou sem microscopia, com esofagite, você já vai fazer IBP por 8 semanas, certo? E depois tentar desmamar. Lembrar que a gente sempre tenta desmamar o IBP, né? Tentar desmamar e monitorar a recorrência dos sintomas. Se a criança tem no esôfago anéis, sulcos, palidez ou exsudato, e aí você vai para isso aqui já está me dando a cara que é uma esofagite eosinofílica. Aí você vai para a microscopia, tem esofagite microscópica com eosinofilia, aí você vai avaliar se essa criança tem só esofagite eosinofílica, por isso que às vezes a gente vai pede biópsia do esôfago, né, pede biópsia do estômago e pede biópsia do intestino para ver se ele tem infiltração eosinofílica em todo canto. Se é outra doença eosinofílica. Se ele tem eosinofilia por outro motivo e não ser esofagite eosinofílica. Então, você vai avaliar distúrbios que não sejam esofagite eosinofílica, mas que possam causar eosinofilia esofágica. Vocês estão vendo que tem 3 bracinhos aqui? Vai para lá, né? Vai para o outro slide, porque não dava para colocar aqui, senão ia ficar mínima, a gente não ia enxergar. Então, se é aqui é mais fácil, né, porque a endoscopia foi normal, histologia normal, aí mas essa criança tem sintomas incômodos, aí você vai pra pH-metria. Não é que a gente sepultou a pH-metria não, viu, gente, porque se não tiver pH, impedanciometria, você vai fazer pH-metria, né. pH-metria sem uso de IBP. Aí tem aqui os bracinhos, vou já dizer quais são os caminhos. E se for outra doença da mucosa, por exemplo, como é que se diz? Uma candidíase esofágica, pacientes que vão para radioterapia, que têm outras lesões cáusticas, né? Então, você vai tratar a condição subjacente. Então, aqui tem 2 braços que a gente precisa prosseguir, que são avaliar os distúrbios daqueles que não são esofagite eosinofílica, mas que podem causar, eosinofilia esofágica. Aí vamos aqui para 3. Didaticamente eu vou passar para 3 possibilidades. É uma esofagite eosinofílica provável, você, né, vai para inibidor de bomba de próton, terapia dietética, que às vezes é terapia de exclusão, aí lembrar que essa criança que tem mais de 2 anos, muito difícil você fazer uma terapia exclusiva. Então, aqui a gente acaba conseguindo tirar o leite de vaca, mas tirar 5 alimentos é muito difícil, né, que seria a terapia de exclusão completa, né. Ou os corticoides tópicos, que normalmente é a budesonida tópica, que você faz em solução de gel para poder ele ficar como tamponando aqui a parte esofágica, né. Dependendo da apresentação clínica, você vai utilizar só IBP, se ele nunca foi tratado, ou vai mesclar terapêuticas, ou vai prosseguir, vai evoluir.
Se é outro distúrbio, não esofagite eosinofílica, trata a condição subjacente. Se é uma doença do refluxo gastroesofágico provável, vocês estão vendo aqui, que foi lá para cima, foi para lá para poder a gente, hã, avaliar a pH-metria ou a impedanciometria, né. Aí daqui a pouco a gente se foi uma doença do refluxo gastroesofágico provável, né, ele tem uma esofagite, provavelmente erosiva, aí então, você usa o IBP por 8 semanas, então tenta desmamar e monitorar a, como é que se diz? A recorrência de sintomas. Aí vocês lembram, se eu vou dar uma voltadinha só para vocês lembrarem que aqui eu estou entrando nessa, eu volto aqui, ó, certo? Aqueles que têm doença, do refluxo gastroesofágico provável, que não ficou nem em um nem em outro em relação à esofagite eosinofílica, aí a gente volta para cá e vai fazer a pH-metria e a pH-impedanciometria ou as 2 juntas. Hoje em dia, tem locais que fazem vídeo pH impedanciometria, ou seja, além como tem vídeo EEG, além de você monitorar, você o sensor, tanto de, refluxo não ácido quanto ácido, você também observa a criança durante aquela manifestação clínica, né, fazendo o vídeo dessa criança, ou seja, você associa a apresentação clínica naquele momento, o desconforto, tosse, algum outro sintoma, com aquilo que o paciente, apresentou no traçado. Bom, então, aí aqui nós vamos entrar em 3 fenótipos diferentes hoje descritos para a doença do refluxo gastroesofágico. Então, a doença do refluxo gastroesofágico é uma coisa que a gente parece que vai falar a mesma coisa, mas não, a gente está evoluindo em outras terminologias, porque existem coisas que a gente não consegue explicar. São as doenças de refluxo não erosivas, que elas agora são chamadas de NERD, que não é aquele que fica estudando para o vestibular, certo? É as doenças do refluxo não erosivas. Aí que você tem uma exposição esofágica ao normal anormal ao ácido, porque vocês lembram que a gente fez ali a pH impedanciometria e tinha uma, exposição anormal ao ácido, mas esse paciente não tem erosão. Então esse aqui é o NERD. Aí você vai, fazer o IBP ou, anti-H2, se ele for ácido. E considerar a cirurgia anti-refluxo, que está hoje cada vez mais, afunilada a sua indicação, né. Se aqui você tem uma exposição esofágica normal ao ácido, mas você tem uma correlação positiva de sintomas, então esse paciente chama-se de hipersensibilidade ao refluxo, ou também conhecido como esôfago hipersensível, né. Então é uma coisa que ele tem, né, a gente não desconfia do paciente, mas você tem que colocar uma maneira de classificar para você saber o que é que você vai fazer para tratar. Então, se ele tem se fosse, associado à acidez, você trata com IPP. Se, é um paciente que, já tentou outros tratamentos e você não tem, você pode, indicar, nesse caso, a cirurgia anti-refluxo, o uso de neuromoduladores que vão desde, procinéticos também, ou a alguns, antidepressivos, né, como, amitriptilina e hoje utilizado mais sertralina para esses pacientes. E terapias complementares, né, e inclusive em pacientes que têm,
alteração respiratória por conta do refluxo, eles fazem fisioterapia com manobras específicas para a melhora do refluxo. Fisioterapia respiratória, né. E aqui a azia funcional, quando você tem exposição esofágica normal ao ácido e correlação positiva de sintomas, aí você utiliza neuromoduladores e terapias complementares. Esse daqui você não encontra nenhum achado positivo, né. Será que ele vai melhorar com procinético? Será que ele vai melhorar com, antidepressivo? Né. E aí você tem que associar também as terapias que não são médicas, né. Aqui também, os pacientes, os obesos perderem peso, eles terem uma atividade física, essas terapias que a gente coloca todas no mesmo bojo, que elas não têm evidência pura, mas há, eh como é que se diz? Há uma melhora clínica, os pacientes dizem que melhoram. Massagens, pacientes maiores, ioga, né, compressas, ah, tem hipnoterapia para pacientes com doença do refluxo gastroesofágico. Então tem várias aí possibilidades que você vá migrar para isso, mas isso é uma proposta, isso não é um consenso, é uma proposta de, algoritmo, considerando o espectro, de fenótipos de refluxo que você tem esses outros que não são só os erosivos e esofagite eosinofílica ou mais os não erosivos, a hipersensibilidade ou refluxo ou esôfago hipersensível e azia funcional. E assim, a maioria deles, a mensagem que eu queria deixar é que a maioria desses sintomas são reversíveis, né, que o prognóstico na maioria dos casos é bom, e principalmente se acomete crianças no primeiro ano de vida. Só uma pequena porção vai ser a doença do refluxo gastroesofágico, que é um processo patológico. O nome está dizendo doença, que requer avaliação e tratamento imediato. Esse tratamento imediato, né, a gente, vai depender de fazer para a causa que é subjacente. Então, manometria, combinada assim, se você tem, distúrbios de motilidade, também fazer manometria combinada com pH e pedanciometria esofágica, aumentou a precisão do diagnóstico de doença do refluxo gastroesofágico e ajudou a explicar a sua patogênese. A medicação, ela deve ser direcionada à patogênese subjacente da doença do refluxo, no sentido também de minimizar as complicações, dentre elas as mais, prevalentes, o retardo de crescimento e a esofagite. E é isso.